No século 21 não existe mais varinha. Pra enfeitiçar novinha usa periquita. Pim pirilim pim pim pirilim pim pirilim pim pim pirilim pim pim da periquita. Pim pirilim pim pirilim pim pim da periquita. Oi galera, tudo jóia com vocês? Tá tudo bem? Espero que sim. Vou fazer mais um vídeo aqui respondendo ao Merlin e também esclarecendo sobre o assunto para qualquer outra pessoa que queira ver o vídeo. Esse tema já virou uma série aqui no meu canal, né? Já é o terceiro vídeo que eu falo sobre isso, mas eu acho importante falar sobre isso porque apesar de eu ter feito um hangout com o Merlin, acabou que eu deixei muitos pontos passarem. Eu só fui ver a primeira parte do vídeo dele, né, do hangout agora, e teve algumas coisas aí que eu queria falar e tal, e eu, além de falar sobre isso, eu também vou comentar sobre dois pontos do documentário lá, Notícias de uma Guerra Particular, que me intrigaram. E como foi muita coisa aqui, eu dividi em 4 tópicos, que eu acabei fazendo um texto. Na verdade são 5 tópicos, né? Ou 6, enfim. Eu acabei fazendo um texto que eu vou ler, então vai parecer que eu estou proferindo aqui um discurso, mas vai ser assim mesmo, porque senão vou me perder nas ideias, vou devagar aqui, enfim, né? E queria falar que mesmo para ler eu sou de certa forma negação para ler em voz alta, né? Então eu posso acabar gaguejando, errando aqui, mas vai assim mesmo, né? Tentar não precisar de fazer uma edição nesse vídeo aqui, né? Eu não tenho muita boa oratória, né? Então, vamos começar aqui, né? O tópico 0. Eu concordo com o Merlin sobre direitos humanos, sobre evitar a criminalidade com ações sociais e etc. Sou a favor também de que a pena para policiais que cometem crimes seja bem maior, ou seja, há um aumento da pena, um agravante por ele ser policial, né, do que a pena para pessoas comuns que cometam os mesmos crimes ou crimes de mesma natureza. Sou de esquerda, então é possível imaginar que os pontos em que o Merlin concorda, ele também é de centro-esquerda, assim como eu, sejam mais ou menos parecidos, porém não exatamente iguais. Pois pessoas de esquerda não são robôs que pensam da mesma forma sobre todos os temas, né? Então vamos ao vídeo. Esse vídeo será dividido em tópicos e eu irei comentar 2 pontos do documentário Notícias de uma Guerra Particular, que eu vou inserir aqui na edição do vídeo, né? E eu vou falar sobre eles, então vamos ao vídeo, né? Então antes de entrar no tópico 1, né, que é o segundo tópico, né, o tópico 0. Antes de entrar no tópico 1, eu quero dizer que eu discordo do Merlin desse negócio de função do bandido. Crime não é ofício nem profissão. Crime é desvio de conduta, é sem vergonhice, é coisa errada e proibida. Então, não pode existir uma frase como é função do bandido fazer coisa errada ou algo do tipo. Coisa errada não é função de nada. É sim uma coisa que deve ser evitada porque é proibida e ponto. Então não existe esse negócio de é função do bandido. Existe a coisa de você falar é função da polícia, porque a polícia segue uma cartilha, um contrato de trabalho lá que estabelece as funções do policial. É função do cidadão seguir as leis, porque as leis também estabelecem certos condutos que a gente é obrigado e proibido, né? E o resto a gente pode fazer. Então, esse negócio de conduta de bandido, função de bandido, não existe, porque o que o bandido faz é uma coisa proibida. E não existe negócio de função de se fazer algo proibido. Isso não é função, tá? Tópico 1. O que eu espero de um bandido? Primeiro, o Merlin está analisando o bandido após ele se tornar bandido. Já eu faço a reflexão bem diferente. Eu analiso
a pessoa como pessoa primeiro, porque antes de se tornar bandida, a pessoa é uma pessoa normal. Então, primeiro eu vejo a pessoa como pessoa e não como bandido. Então, antes de virar bandido, o que eu espero de uma pessoa? Que não se torne bandida, que siga as leis e ponto final. É isso que eu espero. Não tem esse negócio de eu espero do bandido tal coisa, porque eu não enxergo o bandido como bandido. Eu enxergo o bandido como pessoa, como eu, como você e tal. Não importa a diferença de classe social e tal, né? Então, ó, não importa se a pessoa é advogada, policial, pedreiro, entregador de remédio, faxineiro, uma pessoa que é filho ou pai de família, em uma família que ganha R$300 por mês, uma família sobrevive com R$600 por mês, ou que sobreviva com R$5.000, R$8.000, R$10.000 por mês. Você espera que a pessoa siga a lei. Tudo bem? Se você não espera honestidade de uma pessoa que se tornou criminoso, por que você vai esperar honestidade de um policial no Rio de Janeiro que, por exemplo, arrisca a sua vida todo dia para ganhar um salário de fome, né? E não consegue sustentar a sua família com aquele salário decentemente? E ainda corre de ser morto e tal. Não pode pendurar a roupa, a farda no varal, tem que colocar essa farda para secar atrás da geladeira, porque se um bandido vê que ali mora um policial, né, olhando a farda no varal, vai lá e vai matar o policial, vai matar a família dele, que não vai deixar de testemunha, enfim. E esse policial, para correr esse risco, está ganhando um salário baixo, né? Porque o bandido não é obrigado a seguir a lei e o policial é? Todo mundo é obrigado a seguir a lei. Então, ó, não é muita ingenuidade também esperar que um policial nessas condições seja honesto o tempo todo e atue de acordo com as leis, do mesmo jeito que questionou. Não é ingenuidade eu esperar que um bandido abaixe a arma, pense, se coloque no lugar da vítima e vá embora. Do mesmo jeito que a ingenuidade achar que um bandido deve abaixar a arma e ir embora, não seria ingenuidade você esperar que um policial ferrado nessas condições seja honesto? As duas condutas são erradas. Mas se é ingenuidade você achar que um deve seguir a lei, é ingenuidade você também achar que o outro deve seguir a lei. Então, assim, ó, justificativo para cometer crimes todo mundo tem. Se brincar, até eu e você, Merlin, temos justificativo para cometer crime. A gente pode, de repente, não estar satisfeito com a nossa condição social, com o nosso padrão de vida que está sendo estabelecido por essa conduta honesta que a gente toma todo dia, de trabalhar, seguir a lei direitinho e tal, sem prejudicar a vida de duas pessoas. Então, é isso que eu quis dizer. As pessoas têm que estar satisfeitas com aquilo que tem, porque todo mundo... Na verdade, no fundo, ninguém é satisfeito com o que tem. Todo mundo sempre quer mais, né? É lógico que quanto mais pobre, mais você quer mais, porque mais pessoas são melhores que você. Mas, velho, mesmo as pessoas mais pobres vivem melhores do que os reis da Idade Média. Tem água encanada, coisa que não tinha antigamente nem a nobreza, esgoto, entretenimento, energia elétrica, enfim. Então não vejo hoje em dia uma dificuldade tão grande para o pobre, ou para a maioria dos pobres, a não ser aqueles que estão em extrema miséria, morando na rua, que não tem nem o que comer, estão morrendo de sede, de fome, enfim, que são os moradores de rua. Mas os pobres de favela, enfim, desses que a gente está falando e que o documentário lá, Notícias de uma Guerra Particular, cita, né, como pessoas que entram para a vida do crime, as pessoas não estão em risco de morrer de fome, de sede, nem nada, né? Pelo menos ao que parece, né? Então, assim, não justifica. Então, assim, vamos ver onde é que eu parei. Justificativo para cometer crime, todo mundo pode arranjar. Então, esperar que um policial ferrado seja justo, como assim? Do mesmo jeito que você fez o questionamento, Merlin, esperar que um bandido seja justo, como assim? Esperar que um policial
ferrado na vida, que ganha um salário baixo, seja justo também? Como assim? Se você não espera justiça de um lado, você vai esperar justiça do outro, né? Então não existe isso de ofício de bandido é cometer crime. O ofício de bandido é tomar vergonha na cara e não cometer crimes. Do mesmo jeito que o ofício de um policial é não cometer crime também. Porque são pessoas comuns, antes de serem bandidos ou policiais. Se um criminoso comete crime, ele está tão errado quanto o policial comete crime também. Lembrando que a pena para policiais que cometem crime, eu defendo que tem um agravante aí que aumente a pena, né? Porque ele está usando do Estado para cometer crime. Só por isso, não é porque o policial... É porque ele está usando instrumentos do Estado para cometer crime. Então, por usar instrumentos do Estado para cometer crime, ele, além de cometer o crime, ele se apropriou dos instrumentos do Estado para cometer o crime. Então, o agravante é por apropriação de instrumento do Estado, não porque é menos ético ou ele, por ser policial, ter cometido um crime. É tão falta de ética ele cometer crime quanto uma pessoa comum. Então é isso. Então, se você espera de um policial ferrado na vida que ele siga as leis, é coerente esperar que um bandido, ao apontar a arma na cara de uma pessoa, antes de cometer o assalto, que ele reflita, se coloque no lugar da vítima e, ao fazer isso, abaixe a porra da arma, vai embora. No mínimo isso. No mínimo, é o que eu espero. Logicamente que isso não vai acontecer, mas assim, o que eu não estou falando que é o que eu espero que vai acontecer, é o que eu espero como seria o certo. Entendeu? Porque é isso que eu não entendi ainda, merda. Você falou que não consegue entender algumas coisas, mas eu também não estou conseguindo entender o seu raciocínio. Quando você fala de policiais, você está falando sobre aquilo que você espera que o policial haja de forma correta. Mas quando você fala de bandidos, você fala sobre a realidade do que acontece. Se eu for abordar sobre o que eu gostaria que acontecesse, eu vou usar esse raciocínio do que eu gostaria que acontecesse para bandidos e para policiais. Se eu for usar como acontece de fato, eu vou usar esse raciocínio tanto para bandidos quanto policiais. O que eu gostaria que acontecesse? Que bandidos e policiais seguissem leis. Ou seja, que policiais respeitassem direitos humanos, abordassem os criminosos da forma correta, de acordo com a lei, não matassem pessoas pelas costas e tal. E o que eu gostaria que acontecesse com as pessoas normais, que não virassem bandidos. O que acontece? Bandidos têm justificativa ou explicação, entre aspas, para cometer crimes. Policiais também têm explicação justificativa para cometer crime também. Quer cometer crime? Você arranja fácil uma justificativa que valha para você na sua cabeça ou na cabeça de alguém, enfim. Mas enfim, vamos lá. Agora, se você espera que bandido haja como bandido, criança haja como criança, psicopata haja como psicopata, você também vai esperar que policiais e políticos ajam como os policiais bandidos agem na prática, sendo desonestos, ajam contrários com a lei, porque a gente aprende que do mesmo jeito que é coisa da vida o bandido ser violento, é coisa da vida policial ser corrupto também, é coisa da vida político ser desonesto, ladrão. Entendeu? A gente está falando do que a gente gostaria que fosse ou do que é. Entendeu? Então, policiais e bandidos, por melhores que sejam, policiais e políticos, né, por melhores do que os pobres que eles estejam, né, em suas condições de vida, também são seres humanos. Também tendem a cometer atos de maldade, de má índole. Podem não estar satisfeitos com um padrão de vida, por melhor que sejam, né, da vida honesta que eles levam. Então, a explicação para que eles ajam contra a lei é parecida com a explicação do bandido agir contra a lei, né? Uma coisa que você falou no seu vídeo, mas eu vou aqui ressaltar. É uma coisa que você fala, mas parece que não está seguindo. Pessoas comuns, policiais e políticos são obrigados a seguir a lei do mesmo jeito. No mundo ideal, todos seguem a lei. No mundo real,
no mundo real, as pessoas não seguem a lei porque todo mundo tem... É do ser humano que todo mundo tem conduta má em algum momento. Todo mundo quer tirar proveito dos outros, né? Todo mundo quer, de certa forma, prejudicar o outro de alguma forma ou de outra. Ó, tópico 2 agora. Eu vou falar aqui sobre a vontade que as pessoas têm, né? De querer ver bandido morto e tal. Isso é inerente ao ser humano. Do mesmo jeito que é inerente ao bandido, toda sociedade vai ter bandido. Toda sociedade também vai ter pessoas que vão desejar a morte de bandido, por mais que esse desejo seja uma coisa errada. Então vamos lá. 2. A vontade que eu e qualquer pessoa tem de meter porrada e tiro em um policial ou político que não segue as leis, que é corrupto, que é mau caráter, e por isso não raramente é responsável pela morte de pessoas inocentes, isso policiais e políticos, é a mesma vontade que eu tenho de meter porrada e tiro em criminoso pelos mesmos motivos. Entendeu? Então, ó, o tópico 2 foi só isso. Então o tópico 3 vai detalhar um pouco mais essa parte. Antes de ir para o tópico 3, quero dizer que acho errado matar criminoso sem justificativa pelas costas ou nas favelas. Muito menos matar pessoas comuns que são confundidas com bandidos. Eu apoio direitos humanos. Eu sou contra a pena de morte. Até porque a Constituição Federal e a jurisprudência pacificada sobre o tema estabelecem como cláusula pétrea a proibição da instauração de pena de morte no Brasil. Assim como é proibido instaurar penas de trabalhos forçados, penas cruéis, enfim. Eu sou contra todas essas coisas porque eu sou a favor da Constituição Federal, né? Então, salvo em caso de guerra declarada, nenhuma lei pode vir a instaurar pena de morte no Brasil enquanto a Constituição estiver valendo, a Constituição de 1988, né? Lembrando que para essa Constituição deixar de valer, só com uma revolução armada, alguma coisa do tipo. Então, políticos que vêm a público falar que vão apresentar projetos de lei para tentar instaurar aí trabalhos forçados nas cadeias ou pena de morte, são políticos que nem deveriam ser políticos, porque quando você entra na política você tem que, como pressuposto, pré-requisito, ser um defensor da Constituição, porque você não vai conseguir revogar a Constituição de forma pacífica, não vai conseguir ser revogada. Dificilmente, mesmo de forma que não seja pacífica. Então, pena de morte eu sou contra e ela é impossível de ser instaurada no Brasil de forma pacífica. Como eu sou um pacifista, não sou a favor de que se instaure essa pena capital, enfim, né? Então, tópico 3. O Merlin fala que é inerente a um bandido prejudicar a vida de outras pessoas, porque isso é da natureza do bandido, é inerente ao ser humano. Mas reclama de pessoas no Facebook, nas redes sociais, revoltadas, que desejam morte de bandidos. Merlin, é inerente às pessoas honestas, de bem, desejarem morte de bandidos também. Não estou falando que isso é certo, mas o desejo é inerente ao ser humano. Não tem como você tirar isso das pessoas. É involuntário esse desejo. Sempre vai existir. Pessoas sempre vão desejar a morte de bandidos, sempre vão glorificar policiais que matam bandidos, né? Do mesmo jeito que a sociedade sempre terá bandido, toda a sociedade também vai ter as pessoas em geral desejando o pior mal possível para o bandido. Mesmo que isso seja contra a lógica, contra a proporcionalidade, ou seja, pessoas que desejam morte de bandido que rouba galinha. Enfim, mas se esse bandido rouba galinha principalmente ameaçando o dono da galinha com a arma, virou as costas, esse dono da galinha vai desejar pegar uma arma e atirar nesse bandido só pelo fato dele ter ameaçado a vida dele. Isso é desproporcional, mas é inerente ao ser humano ter esse desejo. Não dá para retirar isso. Isso é barbárie. Só se você considerar que é inerente ao ser humano ser bárbaro mesmo, ser bárbaro entre aspas, né? Ser mal. É inerente? Então porque é inerente ao ser humano ter esse desejo. Se um cara apontar arma para sua mãe, ele roubou os bens da sua mãe, ele virou as costas. Se você tiver uma arma, você vai atirar nele, ou vai
querer ter essa vontade, enfim, né? Se você tiver um filho, pior ainda, né? Se um filho meu ou seu, eu não tenho filhos, né? Você também acho que não tem. Mas imagina, né? Se fosse um filho nosso sendo ameaçado por bandidos, virou as costas, não matou nosso filho, mas a gente vai ter vontade de matar o bandido só pelo fato de ter ameaçado a vida do nosso filho. Então, isso é inerente, é errado, é desproporcional, mas é inerente ao ser humano, né? Mesmo que isso seja contra direitos humanos, muitas vezes, enfim. Então, não estou falando que isso é certo. Então, por que as pessoas têm esse desejo inerente aí ao ser humano de desejar o pior possível para o bandido, até que seja torturado, até a morte, enfim? Porque quantas pessoas assistem criminosos assaltando, batendo e matando pessoas na rua, né? As pessoas, elas veem isso e elas passam por duas etapas. A primeira é de se colocar no lugar da vítima, do criminoso. Pensa, poderia estar sendo eu ali, que sendo roubado, morto, estuprado, enfim. E 2, pensam, amanhã pode ser eu. Não foi eu hoje, foi outra pessoa, mas amanhã esse bandido vai vir pra cima de mim. Inclusive, isso limita muito a minha liberdade, porque eu vou passar a não poder tranquilamente andar por onde eu quero, com o que eu quero, da forma que eu quero, com os meus bens, com o meu iPhone. Ao andar com o iPhone por um beco escuro, eu estou infringindo lei? Não, mas eu não posso fazer isso porque eu corro o risco de ser morto por um bandido. Eu não posso, estando com o pneu do meu carro quase vazio às 5 horas da manhã, parar num posto de gasolina para calibrar o pneu, porque quando eu faço isso, corro o risco de um bandido me abordar e me matar, os meus filhos que estão dentro do carro, né, se eu tivesse filhos e tal. Então, as pessoas pensam nisso, elas fazem essa reflexão. O bandido amanhã pode matar a mim, meu filho, minha mãe, meu amigo, enfim. Isso causa revolta às pessoas. Isso é inerente, não vai mudar. Isso é barbárie? Eu acho que não. Eu acho que isso é autopreservação também da gente ter esse sentimento de revolta, enfim. Normalmente pessoas que têm filho, o que não é o meu caso, acho que não é o seu, são pessoas que costumam ficar ainda mais revoltadas com esses criminosos, porque elas têm um sentimento de preservação do seu filho. E o seu filho, seus filhos nem sempre estão sobre a nossa guarda. A gente não consegue estar olhando os nossos filhos, mesmo quando são crianças, adolescentes. Eles têm que andar na rua a pé para ir para a escola, né? Por exemplo, para ir para casa de amigo, que seja, para ir para uma festinha. E a gente fica preocupado por causa desses bandidos, filhos da puta, que podem matar nossos filhos. Então é lógico que a gente vai ter revolta de bandido, a gente vai comemorar quando eles forem mortos. Porque eles foram mortos e os nossos filhos estão vivos. Enfim. Eu acho compreensível desejar a morte de bandido. Eu não acho certo, mas é compreensível. Né? Isso não vai mudar no ser humano, esse desejo. E outra, eu acho que há pelo menos 2 lados bons do fato das pessoas se manifestarem no Facebook comemorando morte de bandido ou desejando a morte de bandidos, né? Primeiro, essas pessoas estão mostrando aquilo que elas são de verdade e que elas não podem mudar, porque isso é inerente a elas. Não tem como amanhã as pessoas passarem a falar, não, matar bandido é errado. Não, as pessoas sempre vão achar que é certo, pelos motivos que eu acabei de apresentar. 2, isso talvez sirva como desestímulo para algumas, não todas, mas para algumas pessoas que pensam em entrar na vida do crime. Pelo menos para aquelas pessoas que pensam em entrar para a vida do crime, que ainda levam em consideração o sentimento da coletividade, né? Pois elas veem a revolta que elas estão causando nas outras pessoas, e se ela considera isso
né, na sua decisão de entrar para a vida do crime, e isso pode pesar para que ela não entre para a vida do crime. Agora, se ela manda um foda-se para a sociedade, para a família, aumenta mais a minha revolta particular para esse bandido, porque eu acho que pessoa que não liga para a opinião da sociedade em geral, para o sentimento, para o trauma, para o mal que essa pessoa está causando para a sociedade, essa pessoa tem mais que se fuder, principalmente se for um bandido que vai poder me matar, ou vai poder matar a minha família, ou que sai matando pessoas por aí, mesmo que eu não conheça, né? O Merlin falou que o bandido, antes de entrar para o crime, ele passa por 3 etapas, que é pensar na sua família, pensar na religião e pensar na sociedade, né? Eu concordo com o Merlin sobre pensar na família e na sociedade, mas na religião, se você pegar a Bíblia, você consegue achar justificativo para tudo, né? Pelo menos a Bíblia cristã, a religião cristã, essa Bíblia judaico-cristã, se você abrir a Bíblia e procurar nos locais corretos, não vai ser difícil você achar justificativa para você entrar para o mundo do crime, porque a Bíblia justifica ou ameniza estupro, justifica roubo, eles falam de despojos, né? Justifica morte por motivos banais na Bíblia. Então eu não vejo, pelo menos eu não vejo religião como sendo um empecilho para bandido entrar para a vida do crime, não. Porque se a pessoa abrir a Bíblia, vai ser fácil ela achar justificativa para cometer crime, não para ela não cometer. Logicamente também na Bíblia você pode ler a Bíblia e isso levar você a não cometer crime também. Mas você pode ler a Bíblia e isso levar você a cometer crime, sim. Então serve para os dois. E eu estou falando de religião cristã, tá? Que é o que predomina aqui no Brasil. Mas também serve para Islã e para outras religiões também. Então, voltando aqui. Até a possibilidade de ser morto pela polícia, mesmo que de forma injusta e errada, é algo que pode desestimular uma pessoa a querer entrar para a vida do crime. Então, mesmo isso sendo errado e injusto, a possibilidade de ser morto por policiais, isso tem um lado bom, porque isso serve como um desestímulo para o bandido entrar para a vida do crime. Você pode até não gostar disso que eu falei, Merlin, mas é bem da verdade, viu? Deixa eu mudar aqui, porque eu já vou para o tópico 4, ou ainda vou para o tópico 4, né? Vamos ver aqui. Tópico 4. Quanto ao fato de se colocar no lugar de bandidos, ao meu ver, esse foi um ponto que eu falei no meu vídeo e que eu não posso não ter me expressado bem e outras pessoas podem ter entendido mal o que eu quis dizer ali, porque eu não me expressei bem. Inclusive você, Merlin, com certeza entendeu errado, porque você fez o seguinte. Eu falei que eu não tenho medo de policiais, porque eu sou uma pessoa honesta, de boa índole. Eu sigo as leis, então para que eu vou ter medo de policial? E acredito que todas as pessoas que são pessoas honestas não devam ter medo de policiais, né? Porque a chance de ser morto por policiais sendo uma pessoa de bem é pequena, então não justifica um medo. Logicamente que eu deveria ter acrescentado a isso o fato também de eu morar num bairro de classe média alta, porque mesmo em favelas, mesmo se a pessoa for uma pessoa de bem, ela corre um risco muito grande de ser confundido com um bandido, ou mesmo só pelo fato de ser pobre, de ser surrada, de sofrer uma abordagem violenta de policiais truculentos. Então isso acontece mais em bairros pobres, extremamente pobres, violentos, favelas mesmo, né? E isso aí pode justificar um medo da população daquele local
daquela favela violenta de ter medo policial. Então isso justifica também o fato da senhora e do senhorzinho lá no documentário Notícias de uma Guerra Particular ter falado que o crime ter tomado conta da favela teve esse lado bom de diminuir a truculência policial, né? Então, nesse caso. Mas no meu caso, não. Agora, o que é que você fala no seu vídeo? Você falou assim, que psicólogos, sociólogos, advogados, juízes, políticos, enfim, essas pessoas, elas se colocam todo dia no lugar dos bandidos. Mas não, eu não estou falando disso. Essas pessoas se colocam no lugar de bandidos porque elas fazem isso para fazer estudos inerentes às suas respectivas atividades profissionais. E quando eu falei de se colocar no lugar do bandido, eu falei de empatia. Empatia. Então, pessoas honestas não vão se colocar no lugar de bandidos, que são mortos por policiais, porque elas não têm empatia por bandido. E nem sei se deve ter mesmo empatia por bandido. Já surge bandido a rodo, com eles sofrendo revolta da sociedade. Imagina se a sociedade tivesse empatia por eles. Ia surgir muito mais bandido. Pelo menos na minha opinião, né? Posso estar errado. Então, se é inerente às pessoas se revoltarem e terem ódio de bandidos, como é que elas vão se colocar no lugar de bandidos? Então foi isso que eu falei. Eu também sou uma pessoa normal, que tenho sentimentos humanos. Então, por eu ser uma pessoa que sou uma pessoa de bem, honesta, não cometo crimes, é claro, além do fato de eu morar num bairro de classe média alta, em que dificilmente o policial vai me confundir com um bandido, então eu não tenho justificativa para ter medo de policial. Então, se você não, a não ser que você mora em uma favela muito violenta, é fácil você não ter medo de policial, é só você ser honesto e pronto. Lembrando que esses profissionais aqui, psicólogos, sociólogos, advogados, juízes, políticos, etc., eles colocam no lugar de bandido para fazer o estudo, mas ao se colocar no lugar de bandido, eles não vão ter o mesmo sentimento que um bandido tem, de ter medo de policial. Esse pessoal aí tá se colocando no lugar de bandido para fazer estudo, mas eles não acordam com medo de ser morto por policial. O pessoal aí também tá tranquilo, igual eu. E lembrando, né, que esses policiais aí que matam inocentes em favela, confundindo com bandidos, ou que por serem pobres esses policiais pegam e agem de forma truculenta porque são pessoas que não têm voz para reclamar e tal, esses policiais aí devem ser punidos, punidos com uma pena maior, né, do que uma pessoa que comete o crime de mesma natureza, porque eles estão usando o instrumento do Estado para cometer crime. Então foi isso que eu quis dizer quando eu proferi essa frase, né? Eu não tenho medo de policial porque eu não tenho nada a temer, porque eu não devo nada à lei, né? Eu não sou bandido. Então é isso aí. O tópico 5 eu vou entrar nos documentários, tá? O tópico 5 é basicamente questionando você, Merlin, porque você... Eu vou questionar assim, não vou questionar o que você falou, vou questionar fazendo umas perguntas. Deixa eu abrir aqui os documentários, as duas partes do documentário. Deixa eu ver aqui no minuto 3. Antes de começar a rodar aqui, começar a falar, deixa eu falar o seguinte. Você fala que as pessoas querem ter do bom e do melhor. Todo mundo quer ter do bom e do melhor. Isso é certo. Só que você ter do bom e do melhor, vale o trauma que você está causando à vida de outras pessoas? O prejuízo de destruir famílias? Vale
As noites de sono que você vai perder com peso na consciência por ter matado o filho de uma família inocente, que só estava andando com seu tênis Mizuno pela rua, com seu iPhone. Vale para você ter um iPhone novo, você cravar uma faca no peito de uma mãe de família? A pessoa não vai dormir à noite. Não vale, lógico que não vale, né? Então eu vou colocar aqui a parte que nesse documentário Notícias de uma Guerra Particular, em que um bandido preso, né, dentro da cela lotada, está sendo entrevistado pelo cara que está fazendo o documentário. Eu sou mesmo. Por quê? Porque eu sempre gostei das coisas boas, nunca gostei de ser massacrado pela sociedade. Entendeu? Uma coisa que eu concordo com as pessoas de direita, apesar de ser um cara de esquerda, é esse cara tá acusando a sociedade de massacrá-lo. Quando é que eu massacrei esse imbecil? Eu nunca fui responsável pelo fato dele estar nessa cadeia. O responsável é ele, pronto, final. Não sou eu, não é sociedade, nada. O Merlin é uma coisa que eu discordo veementemente do Merlin. Não está satisfeito com a sociedade? Vai pro mato. Se é para ver em sociedade aqui, na cidade, onde serviços são prestados, de água, luz, esgoto e energia elétrica, né? Onde você vai ter o calor humano das pessoas, vai estar perto das pessoas, perto de serviços, siga as leis. E esse é o mesmo argumento que eu uso contra anarcocapitalistas, que acham que imposto é roubo, por exemplo. E acha que lei é uma coisa que não serve para nada, que deveria ser revogada e tal. Velho, se quer viver na cidade, onde o governo e o Estado se faz presente, dando do bom e do melhor, siga as leis. Se não é anarcocapitalista e vocês que reclamam da sociedade, vão pro mato. Vão viver do que a terra dá. O ser humano já passou por essa etapa na sua fase evolutiva. E não faz muito tempo. Viviam em matas. Viviam em cavernas. Ninguém é obrigado a ver sobre o cuidado de uma sociedade que está te maltratando. Ninguém é obrigado, não. E mesmo o Merlin fala que esse pessoal está escolhendo, e esse documentário também chega à conclusão, esse pessoal está escolhendo. Como eu vou mostrar na outra parte. Esse pessoal tem a opção de trabalhar para ganhar um salário mínimo, sim. Mas o pessoal prefere ir para a bandidagem por poder e por ostentação. Porque querem desafiar autoridades e tal. Toda aquela coisa que seduz o jovem, né? A sensação do poder de estar desafiando a autoridade. Baixe os seus hormônios e siga as leis. Então vamos lá. A sociedade não massacra mesmo. Muitas coisas que eu tenho hoje em dia não foi a sociedade que me deu, não foi a minha luta. A sociedade não te dá nada. A sociedade não te dá nada. O cara tá falando que as coisas que ele tem, a sociedade não te deu. As coisas que eu tenho, a sociedade também não me deu, não. Foi minha luta. A diferença é que esse cara aí agiu de forma prejudicante as pessoas e eu tô agindo de forma honesta. Eu não nasci em berço de ouro, não. A maioria das pessoas não nasceram em berço de ouro. Foram atrás de conseguir as coisas trabalhando. Eu trabalho desde 19 anos de idade. Enfim. Não justifica nem explica a sociedade. Esse cara tá delirando. Eu consegui os 3 assaltos a banco. Eu consegui ter minha casa hoje em dia, graças a Deus, e outras coisitas mais. Ele conseguiu a casa dele com assalto a banco. Esse cara, se ele fosse uma pessoa que tem um mínimo de vergonha na cara, ele teria vergonha de ter essa casa que ele conseguiu com assalto a banco. Do mesmo jeito que um político que consegue as coisas roubando, tem que ter vergonha na cara, esse pessoal. Lembrando que eu estou falando aqui de coisas como elas deveriam ser. Ao contrário do Merlin, se eu for abordar as coisas como deveriam ser, eu falo isso tanto para policiais como para bandidos.
E quando eu falo das coisas como elas são, eu abordo isso tanto para policiais quanto para bandidos, né? Se você acha que policial deveria agir de acordo com a lei, pessoas não deveriam cometer crimes também. Se você considera que é da natureza do bandido cometer crime, porque está ferrado, quer as coisas do bom e do melhor e não consegue, você também vai adotar essa mesma explicação para explicar o porquê que policiais agem de forma errada também. O policial também quer coisa do bom e do melhor, então. E não estão conseguindo de forma honesta, então eles vão para o crime também. Se o raciocínio é de uma forma para um lado, ele vai seguir o mesmo raciocínio para o outro. São seres humanos, né? A gente também, nós não é tirar a vida de ninguém, não. Nós estamos o nosso dinheiro, porque eu não vou trabalhar para ganhar R$100 por mês. Entendeu? Com a minha avó até hoje, com 70 anos de idade, trabalhou para pau, o que ela ganha hoje em dia? O que ela ganha? Não ganha nada. O que eu tenho para falar sobre esse imbecil? Que esse é o ponto do documentário. Ele fala que a avó dele tem 70 anos de idade, trabalhou honestamente a vida inteira e na cabeça desse cara ela não tem nada. Mas o ponto é o questionamento que eu vou fazer ao Merlin. Essa senhora, que é a avó dele, tem muito mais que esse imbecil. Sabe o que ela tem? Ela tem do que se orgulhar, porque ela chegou aos 70 anos de idade, conseguiu viver até esses 70 anos de idade, com as condições de vida que ela tem, de forma honesta. Ela tem consciência limpa, coisa que esse imbecil não tem porque ele está numa sala de uma prisão, ou porque ele prejudicou a vida de outras pessoas. Isso vale muito mais do que essa porra desse tênis Mizuno que ele está querendo no assalto. Desse iPhone, dessa moto de marca. Consciência limpa. Essa avó dele, que tem 70 anos de idade, tem muito mais do que esse cara nunca vai ter na vida. Que vale muito mais. Que é o fato dela poder olhar para trás dos anos de vida e falar: eu me orgulho. Porque eu fui uma pessoa honesta. Eu fui uma pessoa que as pessoas admiram. Ou não admiram de certa forma, enfim. Mas que pelo menos fui honesta. Isso vale muito mais do que os bens que esse cara está pensando em roubar, ou que esse cara pode roubar. Honestidade vale muito mais. Ter vivido uma vida honesta é uma coisa que vale muito mais do que essa porcaria que esse cara está valorizando aí, que é saber o que é isso aí, ó. Sociedade é essa? Sociedade é essa? Quero comprar um tênis Mizuno, o tênis está R$200. Esse cara quer comprar tênis Mizuno de R$200, que valia na época nesse documentário antigo. Um tênis desse deve estar custando uns R$800 hoje em dia. Um tênis de marca assim, shopping. A inflação é complicada, né? Não sei se 800, mas uns 600 deve estar. É como você encontrar em shopping tênis de marca dos mais caros custando mais de R$500 hoje em dia. Mas enfim, tênis de R$500, 600, 800 reais que seja, não vale nada perto de você poder chegar aos 70 anos, olhar para trás e falar: eu tive uma vida honesta. Isso é que vale alguma coisa. Esse questionamento não vale a honestidade mais, ô Merlin, do que tênis Mizuno. Coisa do bom e do melhor eu quero, mas o primeiro patrimônio que eu quero é o meu nome limpo. Isso aí é o que mais vale. Outras coisas é segundo plano. Aí se você está falando: você pensa assim, Israel. Você não pode esperar que um bandido vá pensar assim. Então você também não vai esperar que o policial pense assim também. Policial consegue, um policial do Rio de Janeiro que tem uma família para sustentar, consegue também comprar um tênis Nike de marca de R$600. Policial também quer. Consegue com o salário que tem e tendo que sustentar uma família inteira, arriscando a sua vida. Né? Se você acha que a coisa deveria ser de um jeito para bandido, para policial, essa coisa também deveria valer para bandido. É esse o meu ponto, né? E outra parte aqui do documentário que eu queria colocar é só o começo aqui de um outro pedaço do documentário. Bom, o que leva um jovem a entrar para o tráfico? Eu acho que essa
Olha, ele vai falar o que leva o jovem a entrar para o tráfico. Há um tempo atrás, eu ouvia muitas pessoas falarem, e eu mesmo acreditava nisso, que a maioria das pessoas que entram para o crime, para esse crime organizado principalmente, tráfico de droga, assalto, né, a mão armada, gangues que roubam, que assaltam, matam, enfim, latrocidam, pensava que o que levava a pessoa para essa vida era que as pessoas estavam em vias de morrer de fome, de sede, morando na rua e coisa e tal. Que as pessoas entravam porque não tinham uma escolha. Né? Mas mesmo antes de ver esse documentário, eu já havia visto em outras fontes que as pessoas têm escolha sim. O que leva elas a entrarem para o tráfico, para o crime organizado? Para gangues de latrocidas que vão matar pais de família, que podem matar você, Merlin, a minha, a sua mãe, a minha, filhos, enfim. O que leva? Principalmente a juventude que está na favela, né, que já é uma terceira geração, ela busca uma afirmação muito forte nessa cidade. Então, busca afirmação forte nessa cidade. A afirmação que eles buscam vale a vida de um filho. A afirmação que eles buscam vale a destruição e o trauma que eles vão causar a uma família. Ao matar um pai de família, uma mãe de família trabalhadora, uma pessoa de bem, honesta, vale. Acho que o tráfico oferece também isso. Oferece um respeito que ele não tem quando ele opta por ser um entregador de remédio em farmácia. Primeiro, eu não sei se esse rapaz que falou, né, esse pedaço do documentário, ele já participou do crime e tal. Acho que não. Eu acho que ele é um estudioso que está falando sobre como funciona a cabeça de um bandido. Eu não vou discordar desse cara, lógico, né, porque realmente ele está certo. O bandido pensa dessa forma. Agora pensa, a forma que o bandido pensa, que esse cara descreveu aí. Né, que ele estudou, né, e sabe que é assim e é assim mesmo. O bandido... Ah tá, parou de gravar aqui, mas vamos continuando. Só para finalizar o vídeo. O bandido quer respeito quando entra para a vida do crime. O que ele consegue ao entrar para a vida do crime? Respeito? Talvez no local onde ele mora, sim. Mas da sociedade em geral, esse bandido recebe revolta, ódio e repulsa. Esse cara que entra para a vida do crime, ele não tem do que se orgulhar. Ele não tem do que se orgulhar. A vida do crime destrói a vida da própria pessoa. E da família da própria pessoa também. Ele arrasta a reputação da família dele inteira para a lama, mesmo que a mãe e o pai dele sejam pessoas honestas. Quando ele opta por ir para o crime, ele está arrastando a reputação da sua família para a lama. O que arrasta a reputação de uma família para a lama não é a menina dar para 10 caras, porque isso não é crime, isso não é a filha, né? Dá para 10 caras, isso não é crime, isso aí é puro moralismo. Agora, um filho que comete o primeiro assalto, ele já acaba com a família, tanto da vítima, se ele matar essa vítima, né? Obviamente, porque levar uma bicicleta não vai destruir a vida de uma família, né? Mas se ele mata um filho de uma outra família, ele vai destruir essa outra família, e ele também destrói a sua própria família, porque ele arrasta a sua família inteira para a lama, né? Então, vale a pena? Ao meu ver, não. E lógico que esse pessoal sabe que não vale a pena. São sem vergonhas. São sem vergonhas. São pessoas más, má índole. Me causa uma revolta. Eu tenho revolta de bandido. Eu estou a favor da polícia. Logicamente que eu não estou a favor de policiais que cometem crimes, mas no Brasil a gente tem um sentimento da esquerda de ser contra a polícia. A gente tem que ser contra bandido, não contra a polícia.
Tem policiais que cometem crimes? Sim, tem. Eu até apoio que esses policiais devam ser punidos com uma punição muito maior do que para uma pessoa que comete um crime de mesma natureza. Porque esses policiais estão usando instrumento do Estado para cometer crimes, né? Mas esse sentimento, esse tipo de vídeo do Merlin, de outras pessoas de esquerda, para mim, soa que nem as feministas equivocadas lá, que falam sobre Kinder Ovo. Nesse caso é ainda pior, porque eles estão falando sobre coisas que destroem vida de famílias. Vamos ficar do lado da polícia e contra bandido? Vamos. Era isso que eu queria falar, gente. Então, muito obrigado aí a vocês. E falou!